frio não, é Macaé. Cancela tudo, deixa o porto lá em Macaé. Bom, gente, Devolve a terra. declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, com a Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, com a Comissão de Representação para mediar conflitos decorrentes da implantação do Porto do Açu e em conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária. Os impactos sociais da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açu, no 5º Distrito do município de São João da Barra. A presente audiência teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 7 de junho de 2017. Eu queria registrar a presença dos vereadores de São João da Barra, presidente da Câmara Luiz Siqueira, a vice-presidente Sônia Maria da Silva, vereador Gerson da Silva Crispim e vereador Ronaldo Gomes. Registrar também a presença dos deputados Jânio Mendes, deputado Milton Rangel, deputado Eliomar Coelho, deputado Flávio Serafini e deputado Geraldo Pudim. Deputado Zaqueu Teixeira, deputada enfermeira Rejane, deputada Zeidan, deputado Marcelo Freixo e o deputado Valdec. Ué, Zaqueu está aqui. Então, as falas dos deputados ficarão para o final da audiência e eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Asprim, Rodrigo Santos. Bom dia a todos presentes, produtores, deputados, pessoal engajado nas comissões dos gabinetes. Acho que é a 5ª vez que a gente vem aqui na Assembleia Legislativa trazer essa demanda nossa, que é muito importante para nós produtores, por conta dos decretos de apropriação que surgiram pelo governo de Sérgio Cabral em 2008 e se arrolaram para o governo seguinte dele mesmo e passou até para o governo Pezão. Então, a gente foi atingido por um decreto de apropriação que desapropriou aproximadamente 72 km² de área para a implantação do Porto do Açu e condomínio industrial. As famílias foram um número mais ou menos de 1.500 famílias atingidas diretamente e mais 3.000 famílias atingidas indiretamente no sistema de comercialização e distribuição dos produtos. Não houve as audiências prévias para a implantação e implementação do porto, nem do condomínio industrial, conforme deveria ter sido feito, esclarecendo a população que perderia suas casas, perderia a plantação, perderia o sonho de vida e também, conseguinte, a ramificação dos seus filhos para gerações futuras. Então, a gente se sentiu mobilizado enquanto sociedade, nós produtores se fortalecemos no enfrentamento desse decreto que foi devastador para nós. Digo nós, porque também sou produtor, sou filho de produtor, são mais de 40 anos na lavoura, graças a Deus, e a gente tem o sentimento na ponta dos dedos, na ponta das mãos, de como lidar com a terra, de como produzir, de como desenvolver alimentos para fortalecer os municípios que foram muito atingidos. O município de Campos foi fortemente atingido, a CEAGESP aqui no Rio também foi fortemente atingida. Na produção de horticultura e granjeiros, era aproximadamente 50 milhões de reais por ano, são dados da Emater, está lá no portal da Emater, e a gente deixou de ter isso ao longo dos anos, desde 2008, começou em 2008, 2009, 2013 foi o pior índice. Nós, no início, tínhamos aproximadamente 1.500 produtores produzindo dentro do município. Ao longo dos anos, a gente, em 2013, chegou no pior patamar, no número mais ou menos de 700 produtores produzindo, 690, e uma produção estimada em 2009, no auge, em 2009, 2010, de 190 milhões de quilos.
ou seja, 190 mil toneladas. Distribuindo isso aí em caminhões bitrem de 60 toneladas, daria aproximadamente 3.200 caminhões bitrem por ano de produtos. São muitos produtos que deixaram de ser produzidos. A família, os familiares deixaram de ter esse fortalecimento, o dinheiro circulava no município, deixou de circular nessas famílias, as famílias ficaram desoladas, sem apoio jurídico, sem apoio social e sem a área para plantar, que foi o pior de tudo, que em 2010 começaram avassaladoras desapropriações seguidas, sem respeito ao direito de propriedade, conforme deveria ter sido feito, né, a plenária, o contato prévio, ou mesmo a negociação prévia com os produtores, que não foi feito dessa forma, foi um ato realmente do poder ditatorial da época da ditadura, foi usado esse ato e realmente foi implementado a punho. Ele veio e avassalou essas famílias. E nós ficamos inertes, sem defesa alguma, perante o poder do Estado, com mais de 70 policiais, às vezes, para tirar um só produtor, uma só família de sua lavoura. E sem o cara saber, sem o produtor saber. Foi muito traumático, foi péssimo para as famílias, para as pessoas, para as crianças que vivenciaram essa forma avassaladora, essa forma esdrúxula de retirar os produtores sem a mínima discussão. Então, a gente tinha uma produção muito voltada também para subsidiar a agricultura familiar, que o seio da agricultura é a agricultura familiar lá em São João da Barra. São pequenos módulos rurais, que não passam, às vezes, de 3 ou 4 módulos rurais, que daria em torno de 20 a 30 hectares, né? Se falando isso em torno de alqueires, daria 2 a 3 alqueires, ou seja, 2.000 metros quadrados, 2 quilômetros quadrados de área, para as pessoas produzirem. Ali, no seio da sua família, famílias com 6, 8 filhos, 12 filhos, como famílias de lavoura, são famílias grandes, que detinham pequenas áreas, com muita agricultura, e isso em consonância com o meio ambiente. Isso que era o mais importante, que nós deixamos de ter. Quem é da região conhece e sabe que os produtores sempre preservaram a restinga, sempre preservaram os rios, mananciais, as lagoas, a Lagoa de Quipari, a Lagoa de Gruçaí e a Lagoa do Açu. São as 3 principais lagoas, junto do Veiga, que é um braço de lagoa entre a Lagoa de Quipari e a Lagoa do Açu, que foram devastados pelo empreendimento. Totalmente devastados. O leito do lençol freático foi contaminado pela salinização com o adentramento do canal do estaleiro para dentro da terra. Foi traumático para as famílias pelo final, porque já com a produção dizimada, ainda com a terra após salinizada, essas famílias perderam cada vez mais a sua capacidade de transformar terra em produtos para a mesa dos senhores, para todo o estado do Rio de Janeiro, que veio a perder, porque nós éramos o primeiro produtor em maxixe. Eram mais de 4 milhões de reais só no maxixe para essas famílias. O dinheiro circulava ali, dentro dessas famílias, na casa, na mercearia, no bar, seja nas farmácias. Éramos o segundo produtor de abacaxi, eram mais de 15 milhões de frutos de abacaxi. Esse dinheiro veio também a ficar cada vez mais dizimado, né? Hoje em dia se produz muito menos do que o que se produzia em 2009. Hoje a gente tem um dado específico de 85% na queda da produção agrícola, sem contar a cana com a quebradeira das usinas, que aí já não foi por conta do porto, mas que veio a embutir nesse setor uma derrocada, um declínio muito grande, e a gente também veio sentindo isso ao longo do tempo. O gado, eram mais de 3.500 cabeças de gado de corte e leite nessas áreas, e que deixou de ser também mais uma fonte de renda. Quer dizer, então a gente ficou totalmente desolado por conta do poder público municipal, que se coloiou junto com o governo do Estado, dessa forma que a gente entende que foi uma forma criminosa de fazer esse avassalamento às famílias. Não dá, infelizmente, senhores, para aliviar nesse momento de crise que o Brasil passa,
que o país passa, que o estado do Rio passa, e que São João da Barra atravessa. Então, a gente não está falando aqui de uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, que já são 8 anos de luta, de travamento de braço, e nós não vamos desistir enquanto não formos respeitados. E o que a gente precisa agora para ser respeitado? A gente precisa que os senhores contribuam para desconstituir o decreto legislativo. Essa é a principal forma, a desconstrução desse decreto legislativo, seja o de 2008, o de 2010, o de 2011 ou o de 2012. Todos eles precisam ser revistos e serem desconstituídos, porque dessa forma a gente vai poder dar um pouco de paz, serenidade e aglutinação a essas famílias novamente nas áreas. As áreas ainda não estão mortas, as áreas estão vivas, porém precisam de manuseio, precisa de apoio, precisa de fomentar essas áreas. E nós, produtores, sabemos como fomentar essas áreas. Basta o governo ou os entes municipais não nos atrapalhar, porque nós fomos, teoricamente, ao invés de ser ajudados com o implemento do porto, com o advento do porto, onde todo mundo achou que o porto seria para poder ajudar a comercializar os produtos, nós fomos totalmente isolados, nós fomos retirados da agricultura no município de São João da Barra. Nós que tivemos ainda um pouco ainda de gás para poder produzir, tivemos que buscar outras áreas no município já de Campos, fortalecendo o município vizinho, ao invés de estar fortalecendo a economia de São João da Barra. E Campos também não tem área para agricultura, porque é uma área muito voltada para a cerâmica naquela região da Baixada. Todos sabem, são áreas degradadas pela retirada do barro, onde as secretarias de meio ambiente, não só dos municípios, mas também do Estado, é muito conivente com essa questão. Embora gere emprego, gere renda, não é muito o foco dessa audiência, mas a gente tem que salientar também isso. São áreas degradadas, que não é uma área bem aproveitada para a agricultura. Então, a gente vem aqui, de uma maneira muito humilde, muito ordeira, muito pacífica, pedir que os senhores se debrucem, olhem com carinho, com muita atenção por essa questão da desconstrução do decreto, para fortalecer a agricultura novamente no município de São João da Barra. A gente não pode mais ceder espaço para essas organizações criminosas que estão aí tentando levar proveito com dinheiro nosso na questão de fomentar o enriquecimento ilícito de poucas pessoas, enquanto a maioria dos munícipes ou de pessoas do Estado estão sofrendo por conta de mau uso do dinheiro. É isso que eu tenho a dizer para vocês. A fala minha é uma fala que busca a trazer a verdade. Nós temos a documentação toda de todas as áreas aqui, né, que foi desapropriada, e ao longo do andamento dessa plenária a gente pode estar trazendo mais elucidações de outros pares que vão também falar sobre outras questões. Eu gostaria de meter nessa questão, pedir a vocês um empenho na desconstrução do decreto. Muito obrigado a todos.